Aleluia. Abra sua Bíblia Sagrada, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos já adentrar a palavra de Deus no livro de Marcos. Aleluia. O capítulo é o de número 11 e o verso 20 em diante desta noite. Vamos falar um pouquinho sobre o poder da fé. Aleluia. O poder da fé. Marcos 11, 20, para a glória de Deus. Quem está abençoado diz aleluia. Todos quando aceitaram o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, estão abençoados. E todos os que estão debaixo da lei, meus irmãos, estão amaldiçoados. Quem sabia? Quem sabia? Depois você vê lá Gálatas 3:10. Aleluia. Cristo Jesus nos arranca debaixo da lei e nos coloca na graça divina. Sim ou não, meus irmãos? Maravilha. Depois vocês lêem lá em casa, com bastante meditação, Gálatas 3:10, que você vê que todos quantos são da lei, aleluia, estão debaixo de maldição, não porque a lei é ruim, entenda, mas porque a carne do pecado não alcança a exigência da lei divina, e aquilo que for enviado para abençoar, aleluia, vai nos amaldiçoar, não por causa da excelência da lei, mas por causa da doença, né, que está na carne do pecado. Quem entendeu diz aleluia. Porque quando a gente fala dessa forma, ela diz, mas então a lei é ruim. E as pessoas não entendem, inverte, entende? A pregação, a entonação, aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Então dá a entender que a lei veio para amaldiçoar, que a lei é ruim, que a lei é má. Então a entonação, né, fica meio complicada de você entender. Mas não é isso, a lei é boa, excelente e perfeita e justa. Agora nós, na carne do pecado, não pode alcançar esta exigência divina. Então nós temos que pegar uma porta. Quem está entendendo? Nós temos que sair de debaixo da lei, que é exigente demais, que é pesada demais, que é santa demais, que é justa demais, e nós estamos vendidos na carne do pecado, então tem que ter uma purificação, uma saída, uma porta, tem que haver uma cruz, e é Cristo Jesus na sua graça. Quem entendeu diz aleluia. Mas quem quiser continuar na lei não tem problema, só que infelizmente não vai alcançar aquilo para o qual correu e almejou, porque com certeza será condenado no último dia. Quem entendeu diz aleluia. Mas quem recebeu a Cristo Jesus já não está mais condenado e não está mais debaixo de juízo, porque já entrou na porta divina e na porta celestial, já saiu das trevas para a luz, já saiu da condenação para a salvação pela graça de Cristo Jesus. Tá bom, não precisa pregar mais não aí. Para que pregar mais? Isso aqui vale mais do que ouro, sim ou não, meus irmãos? Aos adventistas, né, irmãos, uma pregação dessa, para abrir mesmo, para abrir o coração, para destravar, né, aleluia, os cadeados espirituais, é bom demais, sim ou não, meus irmãos? Vamos ler, falar, Senhor Jesus, ilumina o meu entendimento e dilata o meu coração para receber a sua palavra. Leiamos, meus irmãos, aí em Marcos 11, 20, que diz, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tendes fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes também, vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Tá bom, meus irmãos? Toma o seu assento, estende a mão direita para o céu, fala, Senhor Jesus, eu recebo
de bom grado a sua palavra ao meu coração. Uma salva de palmas para Jesus de Nazaré. Aleluia. Observe, meus irmãos, que Jesus foi procurar figos, né? Logo pela manhã, né? Procurar figos àquela figueira. Só que a figueira ela estava frondosa, cheia de folha, verde, bonita. Só que não era tempo de figos. Entende? Não era tempo de figos. E Jesus, então, procurando, não achou figo, então amaldiçoou a figueira. Mas, por que Jesus amaldiçoou se não era tempo de figo? Né? Não era tempo de figo. Então, logo, né, ele poderia não amaldiçoar. Ele amaldiçoou porque ela tinha folhas. Porque o figo vem junto com as folhas. Ou os figos vinham até antes mesmo das folhas. Nascia as folhas, e ali naquela bifurcação, naquela axila, né, das folhas sai e nascem justamente os frutos. Só que ela tinha um problema, ela estava enferma, ela estava dissimulada. Ela criou folhas, mas o fruto, o essencial, o principal, aquilo que Deus busca, aquilo que nos alimenta, não tinha. Observe. Então, por isso, ela foi amaldiçoada. E aí, Jesus, então, pegando o gancho deste milagre, quando Pedro falou, Senhor, no outro dia pela manhã, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou ontem, ela secou-se desde a raiz e secou-se completamente. Então, ele disse, tende fé em Deus. Observe. Tende fé em Deus. Tudo que você falar com a sua boca, se você crer no seu coração, é um ensinamento. Depois ele dá outro ensinamento, né? Se você falar a este monte, sai daqui e ergue-te no mar, e aquilo que você falar com a sua boca, que não crê no seu coração, então poderá, com certeza, né? Absolutamente, isso vai acontecer. E através da oração, se você orar, crendo que recebeste, observe, recebeste está no passado. Não é orar para receber, é orar crendo que recebeste. Outro ensinamento. E depois ele disse assim, quando estiver orando, quando estiver buscando a Deus, clamando a Deus, se lembrar de alguma confusão, de alguma causa que você tem contra alguém, então perdoa, para que o vosso Pai Celestial também possa lhe perdoar. Então observe, meus irmãos, que todos esses ensinamentos, Jesus de Nazaré está falando de purificação, de excelência, de perfeição e de eficácia. O poder da oração está justamente aí. O poder da fé está justamente aí. Deus não pode receber uma fé dúbia, uma fé que crê hoje, mas não crê amanhã. Uma fé que crê com o coração, mas não diz com a boca. Uma fé que a boca fala, mas o coração não condiz. Então observe que Deus quer um alinhamento. O homem tem que ser total, o homem tem que ser perfeito, o homem não pode ser dissimulado, o homem não pode ser negativo, o homem não pode ser dúbio. Tudo em Deus é perfeito. A sua fé em Deus tem que ser perfeita. A sua oração em Deus tem que ser perfeita. O seu perdão em Deus tem que ser perfeito, porque quando você perdoa o seu próximo, você se purifica a si mesmo, porque também Deus perdoa os seus pecados. Observe. Então observe que em Deus tudo é perfeito. Não tem como você recolher um resultado bom mediante as imperfeições. Não tem como você plantar uma coisa má e você receber bons frutos. Ele disse que da árvore vai conhecer, né? A árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz más frutos. Não tem uma fé dúbia, uma fé imperfeita, receber grandes resultados ou algum resultado do Senhor. Não tem como um coração amarguroso, um coração cheio de incredulidade, um coração negro, um coração dúbio, um coração dissimulado, aleluia, receber a graça de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus e as respostas divinas. Por isso, logo que ele saiu, né, depois que ele amaldiçoou a figueira, para onde ele foi? Ele foi para o templo. E lá o que ele fez? Ele purificou o templo. Observe.
ele faz aquela ação sobre a figueira e depois ele aplica na prática o que ele estava ensinando. Ele dá um ensinamento, ele dá um teórico, mas depois ele vai para a prática também. Ele deu um ensinamento: olha, a figueira não nasça mais nada de ti. E não nasceu, ela morreu imediatamente. Mas depois o que foi que ele fez? Ele foi para o templo e já achou os cambistas vendendo no templo. Ele vai e purifica o templo, ele quebra as mesas, ele solta os animais, ele derruba as bancas dos cambistas e purifica o templo e diz: vocês, aleluia, estão fazendo deste lugar a covis de ladrões, e aqui será chamada casa de oração. A nossa fé tem que ser uma fé perfeita, nossa fé tem que ser uma fé limpa, nossa fé tem que ser uma fé pura. Não podemos orar em descrença, não podemos orar como talvez. Nós temos que orar de tal forma e de tal maneira que a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, a nossa carne, tudo creia naquilo que nós estamos falando. Por isso tem grandes multidões hoje. Fala com a boca, fala com a boca, fala com a boca, mas está no seu coração de outra forma. O seu coração diz de outra forma. O seu coração condiz de outra forma. Condiz com outra maneira. E por isso não podemos alcançar uma fé perfeita por causa disso. Porque aquilo que está dentro tem que externar. Aquilo que foi expressado é aquilo que tem que estar dentro do coração. O que está dentro tem que estar fora, tem que estar na alma, tem que estar na mente, tem que estar no coração, tem que estar no dia a dia, tem que estar no viver. Não podemos ser dissimulados de forma nenhuma. Por isso não podemos gerar poder, por isso não podemos gerar unção, por isso não podemos gerar glória de Deus, porque uma coisa está dentro do coração. Podemos até vestir uma capa de cristão, podemos ir até a igreja, mas somos cristãos verdadeiros. Somos crentes autênticos. Aquela figueira estava dizendo: olha como eu estou bonita, olha como eu estou frondosa, olha quantos frutos eu tenho. Quando Jesus abriu aquela figueira, não tinha um figo, um fruto, era somente folha, era somente palha, era somente nada, mas o essencial é o fruto, é aquilo que alimenta. O essencial é o amor de Deus sendo derramado sobre os corações. Não adianta nada eu dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, e não ir para a prática divina. Eu não te amo, eu te amo, eu te amo, e não ir para a prática, não ajudar o irmão, não orar pelo irmão, não estender as mãos, não fazer nada pelo irmão. Isso aí para Deus é dissimulação, não é uma fé boa, não é uma fé perfeita. Deus não pode responder, e mesmo assim, se você estiver orando, disse Jesus, você tem que perdoar. Observe. Por quê? Porque se você não perdoa, é justamente aí onde está a essência do pecado. A essência do pecado está na acusação. Diz a Escritura que Satanás é o acusador. A palavra diabo significa aquele que acusa, o acusador. A essência do pecado está na acusação. Então as pessoas que gostam de acusar, as pessoas que gostam de briga, de peleja, de contenda, as pessoas que gostam de processo, observe, de processar, de levantar calúnia, de acusar, de apontar, é justamente aí onde está a essência do pecado. Então significa que esse crente não é um crente genuíno, verdadeiro, purificado, cheio da graça de Deus, porque está cheio de contenda, de briga, de acusação, de teimosia e de todas as coisas más e ruins. Deus não pode abençoar este crente, porque mais, muito mais, milhões de vezes mais, Cristo Jesus já nos perdoou no Calvário. Não podemos perdoar uma conta mínima, pequena, que o irmão cometeu contra a gente. Observe. Se Jesus perdoou você infinitamente, copiosamente, absolutamente, milhões e milhões e milhões e milhões de dívida que você tinha, então você, aleluia, não pode perdoar o seu irmão numa pequena dívida, numa pequena discussão, num pequeno problema. Observe então que Deus também não pode derramar o perdão sobre ti, e a sua oração não será eficaz, não será poderosa, não poderá receber a resposta divina, porque Deus está buscando perfeição. Nosso Deus é um Deus exigente, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus puro. Logo Jesus foi lá e expulsou os cambistas. Isso aqui não.
Aqui será chamada a minha casa de oração. Aqui não é uma feira. Aqui não é lugar de cambista. Aqui não é lugar de negócio. Aqui é lugar de orar, de buscar a Deus, de adorar a Deus e de sacrificar ao Senhor, nosso Deus. Deus, meus irmãos, não é um Deus dúbio. Deus, meus irmãos, é um Deus limpo, um Deus que quer purificação no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu viver, no seu falar, no seu andar, no seu conduzir, não importa. Deus responde ao homem que é puro, Deus responde à mulher que é íntegra, Deus responde a uma fé pura que fala ao coração e fala à boca também igualmente. Ele, se você falar, observe, a este monte, a este problema, a este mal, a essa doença, a essa enfermidade, sai daqui, lança-te no mar. Quer dizer, arreda-te da minha frente. Todo atrapalho, todo embaraço, todo monte, todo problema, todo engano, observe. Se você falar isso com a sua boca, mas no seu coração, como dizer também, se o coração crê desta forma, desta maneira, e a boca fala desta forma e desta maneira. Observe. Então aí há poder de Deus. Pode ser gerado o poder de Deus. A fé é gerada desta forma. É uma fé perfeita. Uma fé que não vê o obstáculo. Não importa o tamanho do obstáculo. Não importa o tamanho do problema. O que importa é a fé que está, que condiz, que fala dentro da sua alma e do seu coração. É uma fé que não é rebaixada por causa do tamanho da montanha. Não é amedrontada por causa do tamanho da montanha. É uma fé que sabe o que está falando, que sabe o que está buscando. É uma fé que está plantada na alma. É uma fé que está plantada no íntimo. É uma fé que está plantada no coração. E ela condiz e ela diz: eu creio, eu creio, eu creio. Deus fez, Deus já está fazendo, Deus fará, Deus vai realizar, Deus já realizou, eu creio e vai continuar dessa forma e desta maneira. Não importa os levantes, as montanhas, os inimigos, os exércitos, não importa nada. A fé que está plantada, está ancorada em sua alma, em sua boca, em seu coração, em sua mente, em seu ser, em seu viver. Você move, você anda, você vive, você ora, você acorda, você faz tudo conforme a fé que está na sua alma e no seu coração. Alguém pode dizer: meu irmão, você está aí há quanto tempo? Minha irmã, você está aí há quanto tempo? Você não vê, não enxerga que Deus não vai realizar, que Deus não vai fazer. Já passou-se 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e nada aconteceu, nada se realizou. Mas você tem uma âncora, você tem uma promessa, você tem uma fé firme e a sua boca fala: eu sei que eu vou receber. Antes de Deus fazer uma grande obra na vida de Abrão, Deus mudou o seu nome para o nome de Abraão. O que é Abrão? É nada. O que é Abrão? É ninguém. O que é Abrão? É um homem de Ur dos Galdeus. O que é Abrão? É simplesmente uma pessoa comum, normal, como todas as demais. Deus chamou e disse: o seu nome agora vai ser Abraão, pai de multidões. Mas ele continuou sem filho. Da mesma forma, da mesma maneira, mas Deus mudou o seu nome, a sua essência e a sua fé, aleluia, e hoje ele é pai de nações, multidões e multidões e multidões. A mesma forma, Sara. Quem era Sara? Era Sarai. Quem é Sarai? Nada. Quem é Sarai? Ninguém. Quem é Sara? Pai, é mãe das multidões. Entendeu? Diz aleluia. É uma promessa, é uma fé que está na alma, que está no corpo, que está no coração, que está na mente, no seu caminhar, no seu viver. Você acorda com aquilo na alma, você dorme com aquilo na alma, você levanta com aquilo na alma, você trabalha com aquilo na alma, você ora com aquilo na alma, você jejuma com aquilo na alma, você adora com aquilo na alma. Jesus, lembra-te da promessa. Jesus, lembra-te da promessa. Eu creio, eu creio, eu creio. É assim, é assim, é assim. Não tem dúvida, não tem sim, não tem talvez. É uma fé perfeita e completa em Deus. Observe. Mas a gente vai andando e a gente vai crendo. Aí, se é gigante dessa montanha, você disse: olha, eu sabia que não ia acontecer. Quanto mais eu oro, mais a montanha se agiganta.
Quanto eu mais oro, mais o problema se aumenta, cresce. Observe. Eu tenho orado, e o milagre não vem. Tenho orado, e o milagre não acontece. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Deus está fazendo uma purificação. Deus está te aperfeiçoando cada vez mais. Aperfeiçoando cada vez mais. A sua botija está enchendo cada vez mais. A sua lamparina está enchendo cada vez mais. Você está se purificando cada vez mais. Você está se fortalecendo cada vez mais. Você está recebendo mais poder. Você está recebendo mais sabedoria. Você está recebendo mais unção. É um tempo de preparação até o milagre acontecer. Entende? Por quê? Porque há um tempo para todas as coisas sobre a face da terra. Nada acontece, os frutos não podem vir, se primeiro não tiver os demais ciclos. E aquilo que indignou Jesus naquela figueira foi isso. Ela passou, né, o carro na frente dos bois, deu as folhas, mas cadê os figos? Estava descontrolada. Não estava na estação certa, não estava no tempo certo. Entende? Não tinha os nutrientes certos. Estava enferma. Deu folhas, enganou, ludibriou até o próprio Jesus, até o próprio Criador. Foi ludibriado por ela. Olha como eu estou frondosa, olha como eu tenho folha, olha como eu sou forte, olha como eu sou bonita, olha como eu sou esplendorosa. Jesus disse: agora eu quero matar a minha fome, eu quero fruto, eu quero alimento, eu quero amor, eu quero graça, quero misericórdia, quero compaixão. Estendeu as mãos e voltou com as mãos vazias. Estendeu as mãos e voltou com as mãos vazias. Ele disse: então, a partir de hoje, nunca mais nasça, porque você está amaldiçoado. Não serve para nada. Assim também, quando for no juízo, né, dos bodes e das ovelhas, ele vai falar a mesma coisa. Eu tive fome e não me deste de comer. Falando aos moradores da terra. Eu tive sede, não me deste de beber. Eu estava nu, e vós não me vestiste. Estava preso e não me visitaste. Aparta-te de mim, malditos para o fogo eterno que foi criado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Observe, o amor não foi implantado. Os povos, tribos e línguas e nações da terra não ajudou Israel, não ajudou os irmãos, não ajudou os hebreus, não foi com Israel, não foi com Deus, não condiz com a promessa, não amou Abraão, não amou Isaac, não amou Jacó, e por último, não amou ao próprio Cristo Jesus, não amou o seu Criador, não foi com Israel, deixou Israel perecer no meio do caminho. Então esses foram amaldiçoados, porque não usou de misericórdia, de compaixão e de benignidade para com Israel. Foi lançado no fogo eterno. Observe. Por isso, meus irmãos, Deus, Ele quer purificação em nós. Nossa boca tem que dizer, condizer com o nosso espírito. O nosso espírito tem que condizer com a nossa alma. A nossa alma tem que condizer com as nossas ações. Não podemos falar de uma forma e ter outra ação. Não podemos pensar de uma maneira e agir de outra. Não podemos ser dúbios. Não podemos ser dissimulados. Entende? Porque aí a fé não opera. Não podemos ser cheios de ódio, de rancor. Nós somos cristãos. Nós temos que ser cada vez mais limpos, cada vez mais purificados. Temos que perdoar os irmãos para que Deus também possa nos perdoar e para que possamos ser respondidos às nossas orações. É fé perfeita. Não é meia fé. Não é fé que diz: se for isso, se for aquilo, se fulano me ajudasse,
Se Beltrano, não é esse tipo de fé. Não. Tendes fé em Deus. Ele disse. Tendes fé em Deus. Não é para ter fé no irmão. Não é para ter fé na igreja. Não é para ter fé no pastor. Não é para ter fé nos obreiros. É para ter fé em Deus. Não importa quem esteja na frente. Não importa quem seja a nossa fé. E em Deus. E é Deus que vai fazer o milagre. É Deus que vai mover as mãos. É Deus que vai realizar a obra. É Deus que vai lançar as montanhas no fundo do mar. E a nossa bênção será perfeita em Deus. Temos fé em Deus. Ah, mas se minha mãe me ajudasse. Ah, mas se meu pai me ajudasse. Ah, meu pastor não orou por mim. Tens fé em Deus. Entende? Ainda que todos ajudem, mas tem que ter fé em Deus. Ainda que o pastor ore, mas tem que ter fé em Deus. Ainda que o pastor jejue por você, você mesmo tem que ter fé em Deus para que o milagre possa acontecer em sua vida. Você é que é o principal beneficiado do seu milagre. Ainda que ele possa atingir e expandir e dissipar-se para mais pessoas, mas o milagre é seu. Individual, peculiar. E a fé também tem que ser sua. Você pode receber muitas coisas pela fé de outras pessoas, mas você tem que ter fé em Deus. Entende? Então Deus está buscando purificação, não dubiedade. A fé tem que ser uma fé perfeita. Tudo em Deus é perfeito, meus irmãos. Tudo no céu é perfeito. Lá no céu não tem um tijolo fora do lugar. Em Deus nada é imperfeito. Diz a Escritura que em Deus não há uma pequena nuvenzinha de trevas em Deus. Tudo é luz, tudo é perfeito, tudo é ordenado, tudo é no seu lugar, tudo é em conformidade. Não tem nenhuma perfeição. Não tem como você tomar uma estrada errada e receber a bênção de Deus. Tem grandes multidões tomando estrada errada. Não ora e quer a bênção. Não jejuma, que é a bênção. Não se santifica, que é a bênção. Não se purifica, que é a bênção. Não se amolda a palavra e que é a bênção. Não, meus irmãos. Tudo de Deus é perfeito. Se você quer a bênção, tem que transcorrer com Deus. Não vem para a igreja que é a bênção. Um dia eu estava vendo uma mulher dizendo assim, tem os pastores amaldiçoando assim, os irmãos. Dizendo, se você não participar do culto, você não vai receber a bênção. Não recebe mesmo, não. Não recebe mesmo, não. Não é lá na sua casa que tu recebe a bênção. Você pode receber lá. Você pode receber em qualquer lugar. Mas aqui é que é o lugar. Orando aqui é que é o lugar. Buscando aqui é que é o lugar. Clamando aqui é que é o lugar. Você entende? Não que não possa acontecer milagres na sua casa, na cadeia, sei lá onde for. Não é disso que estamos falando. Estamos falando que Deus abençoa aqueles que o buscam. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão. Aqueles que me honram serão honrados. Aqueles que me desonram serão desvencilados, serão envergonhados. E aquele que me busca, aleluia, aquele que busca vai encontrar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscareis, encontrareis. Bater e abre-se-vos-á. O que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abre-se-vos-á. Entende? Tem que ter perfeição. Tem que ter unidade. Tem que ter interação. Entende? Qual é o mais forte? O exército com um soldado ou o exército com 10 soldados? O exército com um soldado ou o exército com 20 soldados? O exército com um soldado ou o exército com 30 soldados? Se você pega um fio só, é fácil de quebrar. Mas se você dobra esse fio, já fica mais difícil. Se você triplifica esse fio, então já fica mais difícil. É assim na igreja, não é a minha fé, não é somente a sua fé, é a minha, é a sua, é a nossa fé, conjuntamente, clamando, buscando, orando a Deus, e Deus está nos abençoando com a fé perfeita. Você diz, Deus não responde.
há muita imperfeição em nós. Há muita dubiedade em nós. Você disse, Deus não responde, há muita dissimulação em nós. Você disse, Deus não responde, há caminhos errantes em nós. Você disse, Deus não responde, há incredulidade em nós. Você disse, Deus não responde. Você não está crendo naquilo que você está orando. Você não crê naquilo que você ora. É por isso que você ora hoje, mas não ora amanhã. Você passou uma semana sem orar por aquilo. Não. A fé é perfeita, é constante. Você passa 2 semanas sem orar por aquilo, 1 mês sem orar por aquilo, 1 ano sem orar por aquilo. A fé é perfeita. A fé é constante. A fé não tem quebra de vínculo. É uma aliança perfeita. Meus irmãos, tudo em Deus é perfeito. Tudo em Deus é limpo. Tudo em Deus é límpido. Tudo em Deus é bom. Tudo em Deus é agradável. Tudo em Deus é puro. Tudo em Deus é purificado. Não há imperfeição em Deus. Não há caminho errante em Deus. Não há cambalacho com Deus. As pessoas dizem às vezes, se você continuar pregando este evangelho, vai ficar só você sozinho na igreja. Digo, então, que é assim que seja. Se eu não encontrar um que não quer dissimular, então, que assim seja. Se eu não puder encontrar 2 que não querem dissimular, que assim seja. Agora, eu, que não posso pregar um evangelho dissimulado, um evangelho decapitado, um evangelho adulterado, um evangelho misturado com água, o evangelho misturado com outras coisas mais. Entende? Eu é que não posso pregar um evangelho misturado com as tradições. Eu é que não posso pregar um evangelho misturado com dinheiro, misturado com os desejos, misturado com os egoísmos, misturado com as coisas dessa terra. Porque o evangelho ele tem que ser limpo e purificado. Por isso Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas. Expulsou os comerciantes. Disse aqui não. Vai comercializar lá, do outro lado. Lá na feira dos importados, na feira do Penorte, na feira de Taguatinga, lá que é lugar de comércio, lá que é lugar de bugiganga, lá que é lugar de você vender as suas bugigangas. Aqui é chamado casa de oração para todos os povos. Oh, maravilha, fé perfeita. Você não pode entregar um cordeiro defeituoso que tivesse uma mancha no altar divino. Se você entregasse, Deus não receberia a sua oferta. Não receberia a sua adoração. Não poderia receber. Assim também como Deus não recebia. Lá nos tempos do Velho Testamento, um cordeiro. Com defeito, assim Deus vai receber a sua oração. Incrédulo, ascética, dúbia, dissimulada. Não vai. Assim Deus vai receber a nossa oração, com o coração cheio de mágoa, ódio, rancor, briga, contenda, dissimulação. Não vai. Deus vai te responder com um desejo egoísta, egocêntrico em sua alma, em seu coração. Não vai. Deus é perfeito em todas as coisas. E a sua fé tem que ser perfeita. A sua oração tem que ser perfeita. A sua adoração tem que ser perfeita. Você tem que fazer tudo conforme a perfeição que há em Deus. Por isso é enviado o Espírito Santo sobre nós. Por isso Paulo diz, nós não sabemos pedir. Olha a imperfeição. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós outros. Ele diz, ele amolda as nossas orações. Ele purifica os nossos desejos. É isso que ele está dizendo. Ele aperfeiçoa as nossas orações e leva a Deus.
intercede por nós outros com gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, que não tem como você compreender, explicar ou elaborar em palavras, em frases, em dialetos ou em língua qualquer. É uma perfeição total e absoluta. Por isso a fé perfeita é uma fé que já crê. Não é a fé que vai crer, não, já creu. Já creu, já recebeu, já consumou. Ela está, já consumou, está consumado. Entende? É uma fé em Deus, que Deus vai fazer, que Deus está fazendo, que Deus fará, mas que Deus já fez. Entende? Por isso não é uma fé que está pautada num sonho mentiroso, numa revelação mentirosa, numa falsa interpretação da Escritura, mas é uma fé que está pautada numa verdade absoluta em Deus. Deus disse, Deus falou, Deus prometeu, acontecerá indubitavelmente. Entende? E umas irmãs dizem assim, passaram uma revelação para mim. Assim, assado. Será que foi Deus mesmo? E até agora não aconteceu nada, mas foi Deus mesmo que falou. Certeza. Aí alguém pega um versículo da Bíblia e interpreta mal interpretado. Diz, Deus está falando comigo através da palavra. Deus tem que cumprir. Mas será mesmo que você entendeu, que você compreendeu? Que você interpretou honestamente? Que você interpretou verdadeiramente a palavra como ela quer falar? E esse sonho, e essa visão, e essa revelação, e essa compreensão, e esse entendimento, saiu do coração de Deus? Se saiu do coração de Deus, e você crê com todo o seu coração, com certeza Deus vai responder, e vai conceder aquilo que Ele lhe prometeu. Entende? Então isso aqui, quando ele lança essa maldição, ele está dizendo que em Deus, nada é imperfeito. Ela era imperfeita, aquela figueira. Ela tinha folha, mas não tinha fruto. Tinha que vir as folhas e os frutos conjuntamente. Então ele está dizendo que Deus não vai aceitar nenhum tipo de imperfeição nos céus. Tudo tem que ser perfeito. A sua fé tem que ser perfeita. A sua adoração tem que ser perfeita. Tudo em Deus é perfeito. Quando ele chegou no templo, tinha uma adoração imperfeita. Ele purificou o templo. Quando ele chegou na figueira, tinha uma figueira imperfeita. Ele matou a figueira. Observe. Quando chega no julgamento dos bodes das ovelhas, ele acha multidões e multidões de corações imperfeitos, sem graça, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Ele pegou eles e lançou no lago de fogo. Nada que for mal, nada que for imperfeito, nada que for mentiroso, nada que for dissimulado, nada que for cambalacho pode se suster na presença do Deus de Israel. E a minha fé, pastor, tem que ser perfeita. E a minha adoração, pastor, tem que ser perfeita. E a minha pregação, pastor, tem que ser perfeita. E a minha adoração, pessoal, tem que ser perfeita. E o meu louvor, pastor, tem que ser perfeito. Pastor, hoje eu vou limpar a igreja. Pegou a vassoura. Começou a limpar. Estou sozinho na igreja. A missionária Priscila não veio me ajudar. O pastor Josué não veio me ajudar. Agora eu fico aqui feito uma burra, sozinha limpando a igreja todo dia. Pode largar a vassoura e ir embora. Esquece. Pode largar a vassoura e ir embora. Era melhor nem ter vindo aqui. Quem entendeu diz aleluia. Tem que ser perfeito. Tem que ser com voluntariedade.
Tem que ser com alegria. Se pegares uma oferta, lembra, olha, vou dar uma oferta para ajudar na obra missionária. Mas tem ódio do irmão. Pode pegar a sua oferta e colocar no bolso e ir embora. Não entrega aqui para não manchar o altar. Se vai manchar o altar. Como é que você quer salvar as almas se você próprio é um criminoso, é um assassino? Odeia ao seu irmão. Xinga o seu irmão. Levanta contra o seu irmão. Blasfema do seu irmão. E aí? Denegrine a imagem do seu irmão. Então pega a sua oferta, coloca no bolso e vai comprar um picolé que é mais vantagem para ti. Tudo em Deus tem que ser perfeito. Nós vamos mexer nesse som, então tem que ser com muita alegria, com muita voluntariedade da alma e do coração. Entende? Vamos orar da mesma forma. O que mais podemos fazer? Da mesma forma, da mesma maneira, em perfeição, em alegria, em graça, em amor. É dessa forma. Vamos organizar um aniversário de Beltrano, tem que ser dessa forma, desta maneira, com integra total. Aí, as pessoas fazem. Como eu disse para o irmão um dia desse, não sei nem quem foi. Assim, Beltrano, traz uma marmita para mim. Disse, beleza, pastor, eu vou almoçar e vou trazer a sua marmita. Ele pega, vai lá, faz um prato bonito, arroz na medida certinha, feijãozinho. Escolhe uma picanhazinha, não aquela, não, tira aquela, tá gorda demais, bem bonitinha. Faz um prato perfeito para ele. Aí quando chega na minha vez, a mulher pergunta, você faz a marmita ou eu faço? Ele disse, não pode fazer a marmita. Quanto que é a marmita? Tem de 20, tem de 15, tem de 10, tem de 13. Pode dar de 13 para ele. Aí na sua vez é uma marmita bonita, abençoada, calórica, toda, né? Aleluia. Mas quando é na minha vez, então é qualquer coisa. Deus já não está mais. Deus já foi embora. Deus já saltou do barco. Jesus já foi para outro lado, já foi para outra igreja, para outra congregação, já voltou para os céus. E talvez nem volte mais aqui. Palma de vitória para ele. Ele é puro, ele é bom, ele é honesto, ele é perfeito. Quem está entendendo? Não adianta procurar imperfeição em Deus, injustiça em Deus, negridão em Deus, mentira em Deus, pecado em Deus, cambalacho em Deus. Não adianta, vocês vão ficar no meio do caminho. Deus é bom, é perfeito, é justo e é limpo. Não adianta você querer. Se você não aprender a agir desta forma, desta maneira, em perfeição, em bondade, em graça e misericórdia, você pode orar, você pode vigiliar, você pode jejumar, você pode fazer o que você quiser. Jesus de Nazaré vai permanecer lá nos céus. Mas quando você fizer uma mínima ação, uma pequena imitação da pessoa de Cristo Jesus, seja na alma, seja na mente, seja no coração, seja um copo de água, se você estender, se você conseguir imitar Jesus de Nazaré, numa mínima ação, os céus se abrem na mesma hora. Os anjos descem ao seu derredor. O poder de Deus está liberado sobre ti. A graça de Deus está liberado sobre ti. Entendeu? Às vezes as pessoas dizem, não, vamos lá pregar. Não, mas a gente vai pregar de qualquer forma, de qualquer maneira. Vai lá, dá uma palavrinha, vai, eu digo, eu não vou. Não é uma igreja pequenininha lá, pastor, não sei o que, dá uma palavra. Não. Tem que ser, aleluia, em consagração. Tem que ser em perfeição, com toda a alma, com toda a expectativa que Deus vai fazer, que Deus vai operar, ainda que Deus não faça nada.
Ele não é obrigado a nada, ele diz que ele não faça nada, mas a nossa fé é esta, a nossa expectativa é esta, nós temos que crer, ele vai fazer, e está fazendo ainda quando eu estou no caminho. Mas os crentes, meus irmãos, não trabalham desta forma. Né? Como diz o pastor Naldinho, é crente carrinho de mão, é empurrado. Vai orar, tem que ser empurrado. Vai pregar, tem que ser empurrado. Vai ofertar aí, bota na rede social, ó, eu dei uma oferta. Uai. Você deu para suprir a necessidade da igreja ou para se autopromover? Dá uma cesta básica, botar no Facebook, no Instagram, no Zap, bota em tudo. Se olha, eu distribuí 5 cestas básicas, uai, você deu a cesta básica, foi para suprir a necessidade do irmão, ou foi para se autopromover? Disse Jesus que você já recebeu o seu galardão. Lá no céu você não tem nada. A glória você recebeu aqui na terra. A glória você recebeu aqui embaixo. O que sua mão direita der, não saiba a esquerda. Você não está dando para se autopromover, você está dando para suprir a necessidade do irmão. Basta. Não precisa de mais de nada, que ele supra a sua necessidade. Aí Deus está contigo. Aí Deus está te abençoando. Agora você dá 5 cestas básicas e coloca nas 5 redes sociais. Olha, eu fui lá na comunidade de Cal e concedi as 5 cestas básicas. Ei, minha irmã, perdeu o seu galardão, acabou, pode ir embora. Não é isso que Deus está buscando. Não é desta forma que Deus faz. É isso que Ele está falando aqui. Purifica a oração. Purifica a mente. Purifica a alma. Purifica o coração. Sede perfeito como vosso Pai que está no céu é perfeito também. Faça as coisas certas, corretas e honestas. Creia no corpo. Creia na alma. Creia no coração. Creia na mente. Fala com a boca aquilo que você quer que Deus conceda à sua vida. E aquilo que você não deseja para si, também você não pode desejar para o irmão. A minha marmita é de primeiríssima qualidade, a do irmão é. O dia que você começar a pegar o resto. Oh, maravilha. E der o melhor para o irmão, aí você está convertido. Ah, pastor, então não vou me converter, não. Graças a Deus por isso também. Eu nunca vou chegar neste patamar. No dia que você der uma oferta de 20 centavos, como a viúva deu, e não comeu o dia inteiro, aí você se converteu de verdade. A viúva tinha 2 ofertas. Ela tinha 2 escolhas. Ou ela ofertava, ou comprava 2 pães para ela comer no dia. Ou ela comia os 2 pães, ou ela ofertava. Ela tinha que decidir. Não tinha mais nada, só tinha aquilo. Se ela desse as 2 ofertas, as 2 moedinhas, ela ficava sem almoçar. Se ela não desse, ela almoçava, mas ela não contribuía com a obra. Ela tinha que fazer uma decisão, ela foi lá e deu. No dia que você agir desta forma, desta maneira, estou falando de você encher o gasofilácio aqui não, meus irmãos. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando em toda a situação da sua vida. Na espiritualidade, aí dentro da sua alma, dentro do seu coração. Não estou falando nem dinheiro propriamente. Estou citando só um exemplo da Escritura. Não estou falando nem dinheiro, não. O povo vai dizer assim, não, ele quer que enche. Não, não estou falando de dinheiro. Estou falando em atitudes espirituais concretas para com Deus, cheio de graça, de amor e de verdade na alma e no coração. Perfeição em Deus. Sem dissimulação. Sem voltar, sem arregar. Né? Como dizemos com a verdade, sempre com a verdade. Sacrifique qualquer coisa na sua vida, menos a verdade. Sacrifique qualquer coisa, qualquer cordeiro, qualquer boi, não importa, sacrifique tudo. Não sacrifique a verdade em sua vida, em hipótese nenhuma. No dia que você sacrificar a verdade, você morreu juntamente com ela.
No dia que você deixar de pregar o evangelho verdadeiro que está aqui, você vai morrer juntamente com ele. Não tem jeito, morreu. Sacrifique tudo, menos a verdade. Não, a verdade não. A verdade tem que ser autêntica, falada em sua boca, em sua alma, em seu coração. Por isso ele disse, se você falar, que está aqui, se você disser, se você pronunciar, se você expressar, sai daqui, lança-te do mar, será feito. Ah, pastor, mas eu já falei hoje. Não importa se é hoje, se é amanhã, se é daqui 10 anos, 20 anos, o milagre vai acontecer, porque Deus é poderoso para realizar qualquer coisa em sua vida. Palmas de vitória para Jesus de Nazaré.